Quem tiver com a palavra de Deus, abra em Mateus capítulo 10. Versículo 28. No Evangelho de domingo, Jesus nos faz dois convites. Ele fala assim: não temais os homens, e fala: temei a Deus. Ele faz dois convites para nos mostrar a diferença que existe entre uma coisa e outra. O medo é uma coisa que sempre fez parte da nossa vida, desde criança. E à medida que a gente foi crescendo, esses medos foram mudando, porque numa forma inicial era muito imaginário. Depois a gente vai crescendo, vai descobrindo que às vezes tem medos mais reais. Mas todo medo a gente aprendeu a enfrentá-los com o pé na realidade e na confiança de Deus. Mas hoje em dia existe um medo diferente. Está existindo um medo mais profundo. Existe um medo que tem gerado uma angústia muito grande, que é como se fizesse um vazio existencial. É um medo. Esse medo é um medo de que talvez não exista nada além daquilo que a gente está vivendo, que a esperança é uma bobagem, que não há nada para esperar. Isso é influenciado pelo mundo que nós estamos vivendo. A gente vive num mundo que é de cultura nihilista. Então é um mundo absolutamente pagão. E que do seu lado, se você observar as pessoas que você trabalha, as pessoas que você convive, quantas de verdade creem em Deus? Muitas foram batizadas, muitas sabem que Deus existe, mas Deus lá e eu cá, a gente não faz diferença. Ele não entra na minha vida, nem eu entro na dele. Mas quantas de verdade que estão perto de você, que você tem liberdade de falar de Deus? Muito pouco, né? Vamos dizer que em alguns lugares, nenhum. Então aquilo que vai vivendo no seu lado, que vai conduzindo as pessoas para um outro tipo de caminhada, vai gerando um vazio existencial. Então, um medo existencial, uma insegurança com o amanhã, uma insegurança com a falta de consciência do que é vida. Então fica as pessoas vivendo uma angústia, e a angústia muitas vezes levando a tomar muito remédio, mas é por um buraco dentro da alma que elas nem sabem o que é. Chama-se ausência de Deus. Mas por outro lado, nós que cremos, o domingo Jesus nos desafia mais uma vez para o nosso testemunho. Nós somos cristãos, e cristão vai ser um grupo pequeno. Jesus começou com quantos? 12. Nós sempre seremos um grupo muito pequeno, a gente não precisa ter medo. Hoje nós somos um grupo muito reduzido no mundo, e vamos ser um grupo pequeno. Não precisamos ter medo. Isso é o que Jesus diz. Se vocês olharem na Bíblia, tem 366 vezes: não tenhais medo. Temei aquele. Quando ele fala de temer aquele que é o Senhor, não é o temer de ter medo de Deus, senão não tem coerência com aquilo que Jesus revelou. Ele revelou um Deus que é Pai, de amor, bondoso, carinhoso. Esse é o Deus que a gente crê. O temor é o princípio da sabedoria, está escrito na Bíblia. O temor é uma reverência, um respeito àquele que é o Senhor. De tudo, o onipotente. Aquele que é o Senhor da vida e que o mundo está sobre a mão dele, mas o povo não sabe. Então, o temor a Deus, ele é o princípio da fé, o sinônimo de fé. Eu creio em Deus, e se eu temo, se eu tenho respeito a Deus, se eu sei na mão de quem eu estou, medo de que eu tenho. Para quem tem temor a Deus, não cabe medo. Então, por que a gente caminha com tanta insegurança? Por que ficamos tão ansiosos? Enquanto as pessoas numa ansiedade, preocupados, aflitos. Mas eu estou aflito com amanhã, estou aflito com o que vai ser de mim, com o que eu vou fazer, como é que vai...
Falei, mas você crê em Jesus? Creio. Ué, mas então tem uma coisa errada.